Foi? Não foi. Bom, então boa noite mais uma vez. Nossa última aula da disciplina, né? Semana que vem, entrega da última avaliação. E aí, período de, sei lá, férias, recesso, descanso, disciplinas de férias, né? Período de tudo. Bom, eu deixei meu número aí no WhatsApp, deixei no chat, né? Para se vocês quiserem mandar alguma mensagem, alguma coisa, né? Fiquem à vontade, né? Eu falo para vocês que às vezes na disciplina é mais difícil de atender todo mundo, né? Com WhatsApp, mas das disciplinas específicas, né? O pessoal já tinha o meu número de algum momento. Quem não tinha, tá aí para se precisar de algum apoio aí no decorrer do curso, né? E no que eu puder ajudar aí, eu tô à disposição de vocês, tá? Eu sempre brinco que é mais difícil passar WhatsApp para turmas grandes no começo da disciplina, né? No caso, sim, a turma de vocês ainda não é tão grande, mas para turmas grandes no começo da disciplina, porque senão, perto da prova, a gente começa a receber mensagem de todo tipo, né, para tentar tirar dúvida em cima da hora, e daí fica inviável, né? Mas agora, para vocês precisarem de alguma coisa durante o curso, é mais fácil, né? E é uma comunicação mais eficiente. Bom, vocês viram, né? Semana que passada eu deixei algumas atividades assíncronas para vocês sobre o fundamento de eletroquímica. Então, achei melhor que a gente continuasse dessa forma, fazendo com que semana passada fosse a parte mais teórica, né, que vocês poderiam assistir quando quisessem, né? Quem não assistiu tudo ainda, assiste depois, não tem problema, né? Dá para acompanhar. E que hoje a gente trabalhasse com exercícios, né? Acho que é importante aí que a gente entenda como que isso tudo se aplica, porque vocês vão usar bastante isso para química analítica, né? Principalmente, um pouco para fisicoquímica também, né? Então tem essas duas áreas aí que vão exigir de vocês uma parte eletroquímica até um pouco mais aprofundada. Então, vamos só dar uma repassada, né, em alguns fundamentos de eletroquímica, para depois a gente passar para os exercícios e deixar as coisas aí, esclarecer inclusive as dúvidas que vocês venham a ter trazido ou ter identificado ali nas aulas assíncronas, tá? A primeira coisa é, toda reação eletroquímica vai envolver um processo de oxirredução ou um processo de oxidação-redução, tá? Então, aquela coisa, não existe oxidação sozinha, não existe redução sozinha. Se vai acontecer uma, vai acontecer outra. Por isso que a gente chama geralmente de par eletroquímico. Par eletroquímico, alguém que vai trabalhar na parte de doação de elétrons, alguém que vai atuar na parte de recepção de elétrons, né? Daí a gente sempre tem a imagem, quando fala de oxirredução, a gente fala oxidação então do ferro, né? Que é quando enferruja, né? Quando oxida o ferro, forma um óxido de ferro. E isso é um processo de oxidação. É um processo de oxidação. Agora, nem sempre um processo de oxirredução precisa ter oxigênio presente, tá? Aqui é um exemplo mostrando quando a gente tem o sódio metálico. Então, deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, ó. Sódio metálico, tá? E o cloro gasoso, tá? Então, para quem não conhece, sódio é um metal, né? Um pedaço que você pegar lá tem um aspecto metálico, mas ele não pode ficar exposto ao ar, porque ele pega fogo, tá? Então, ele geralmente é preservado em solventes como tolueno, hexano, né? Solventes orgânicos pouco polares ou apolares. E cloro gasoso é um gás assim nesse aspecto mesmo, ele é amarelado, tá? Ele é tóxico, né? Mas ele geralmente é preservado aqui em recipientes fechados. Beleza. Quando a gente tem essas duas substâncias e a gente propicia essa mistura, a gente tem a formação do cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Percebam, sódio metálico sozinho é perigoso, cloro gasoso é perigoso, mas o cloreto de sódio é para consumo humano. E aí tá aqui, então, ó, o cloreto de sódio no aspecto esbranquiçado que a gente conhece, né? Então, a transformação química que ocorreu foi essa aqui. O que aconteceu para que essa transformação química ocorresse? A gente teve que formar duas espécies reativas, que foram uma a partir do sódio, que virou o íon sódio, ou cátion. Então, aí a gente retoma lá da química geral 1 a partir de ligações químicas, né? E o outro, que é a partir do cloro gasoso, então do Cl2, a gente formou um Cl-, tá? Beleza. E o que aconteceu, né? Aqui o Cl2 é formado por ligação covalente, então para quem não lembra, né, ó, Cl
Só mostrando os elétrons ligantes aqui, né? Tem 7 elétrons no último nível. Quando compartilham os elétrons, tem uma ligação de caráter prevalentemente covalente, predominantemente covalente, e aí a gente tem, então, o Cl2 formado. Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente vai formar um cátion e um ânion. Só que percebam, se vocês lembrarem lá da geral 1, vocês vão lembrar que não existe formação só de cátion, não existe formação só de ânion. Eles não ficam sozinhos. Eles sempre têm, e aí não sei se vocês estão acostumados com esse nome, mas vamos colocar aqui, ó, o A mais B menos, né? Então a gente tem, por exemplo, o A mais com o contra-íon, e quem é o contra-íon do A mais é o B menos, e a gente tem o B menos com o contra-íon, tá? Chamar de contra-íon é o que a gente está falando que é o íon de carga composta, né? Quando a gente não precisa especificar se é o cátion ou se é o ânion, a gente coloca ali o contra-íon como nome, tá? Então, chamar de contra-íon é genérico. Quando a gente precisa especificar, a gente especifica quem é o cátion, quem é o ânion. Mas percebam, ó, nesse arranjo aqui, não existe sozinho. Não existe A mais sozinho, nem B menos sozinho, tá? Mesma coisa aqui. Se eu vou juntar N a mais e Cl menos, eu vou formar o NaCl, tá? E o que aconteceu aqui? Uma ligação química de caráter predominantemente iônico, onde alguém doou os elétrons, onde alguém recebeu os elétrons. Só que, para que se formasse esse Na+, e esse Cl-, o que precisou ocorrer? Um processo de oxirredução. E qual foi esse processo de oxirredução? O sódio virou sódio mais. Então, ele perdeu elétron. Se ele perdeu elétron, significa que eu formei, além do sódio mais, um elétron. Tá? Aqui, o Cl2 precisou fazer o quê? Precisou ganhar elétron. Só que cada cloro precisou ganhar um elétron, né? Então, a gente ganhou 2 elétrons aqui para formar 2 Cl-, certo? Beleza. Tá? Não se preocupem, por enquanto, com o balanceamento e nada. A gente está preocupado, por enquanto, com o conceito. Se isso tudo aconteceu, significa que alguém perdeu elétrons, né? Então, alguém formou alguma coisa que liberou elétrons e alguém formou alguma coisa que recebeu elétrons, né? Que foi aqui através dos elétrons recebidos. Tudo isso não ocorre nessas etapas, tá? Uma coisa para outra coisa. É tudo junto. Ganhou elétron, perdeu elétron, já fez a ligação, pá, formou. Só que a gente tem várias etapas e a gente precisa entender. Olá, boa noite, tudo bom? A gente precisa entender como que essas etapas aconteceram, tá? Então, tudo isso é o que a gente viu lá nas aulas, nas videoaulas da semana passada. E eu vou mostrar para vocês aqui um exercício resolvido, só para a gente entender algumas nomenclaturas que muitas vezes confundem, tá? Então, eu vou repetir aqui esse exercício, que ele está bem pequenininho. Vou repetir aqui para vocês poderem visualizar bem. A equação química fala que 2 magnésios, né, 2 átomos de magnésio sólido, mais O2, então na presença de oxigênio gasoso, formam 2 mols de óxido de magnésio sólido. Tá? Então, esse aqui é o nosso sistema do item A. Só estou reproduzindo ele, para a gente entender o que vai acontecer. Bom, o que ele pede? Para a gente identificar a reação redox, né? Então, de redox ou de oxirredução, tá? Mesma coisa. Os agentes oxidantes e agentes redutores. Vamos tentar ver o que é agente oxidante e agente redutor. Então, eu vou colocar aqui para vocês, né? O resolvido. Os outros são resolvidos também, mas os outros vocês acompanham depois. Eu vou só identificar aqui algumas coisas que a gente hoje vai montar umas células eletroquímicas, né? Então, eu quero que a gente dedique um tempo aí no conceito para não ficar em aberto o que a gente quer como princípio. Olha lá. A equação está aqui. Primeiro, da onde vieram esses números de oxidação? Bom, uma substância simples, ela tem o número de oxidação 0.
né? Por quê? Não tem diferença, né? Ninguém doou nem doou nem recebeu elétrons, por exemplo, para formar o O2. É um oxigênio e outro oxigênio. Ele não vai doar ou receber elétrons. O cloro, Cl2, não vai doar nem receber elétrons. Então, o número de oxidação deles é 0, tá? Então, essa é a primeira. Vou colocar maior ainda. Não fica sem a informação. Aqui. É 0, né? Se é 0, significa, então, que não tem número de oxidação para essas substâncias, tá? Mas as substâncias têm um número de oxidação clássico, dependendo de algumas famílias que elas estão, tá? Então, isso daí, para quem não lembra, volta lá na aula assíncrona, mas basicamente a gente tem lá os metais alcalinos, alcalinos terrosos, lá no bloco P, alguns deles também, alguns elementos, e a maioria deles a gente tem números de oxidação específicos. Outros a gente tem variantes, então, por exemplo, ferro. Ferro 2 e ferro 3. Qual que é? Não sei, preciso conhecer o nome ou a estrutura fórmula molecular, né? Ou alguma outra informação para identificar que se é ferro 2 ou ferro 3. Aqui no caso, a gente tem os clássicos, né? Por exemplo, magnésio vai existir como magnésio 2+, e oxigênio vai existir como oxigênio 2-. Mas lembra, não é isso separado. Se fosse separado, não teria reação química. Tem reação química que eles se juntam e formam o óxido de magnésio, tá? Beleza. Então nós temos aqui, ó, magnésio e oxigênio formando magnésio e oxigênio. Se a gente olhar para cada um deles, a gente tem um par. Então isso que é importante para nós aqui. Cada um, a gente tem um par, tá? O que aconteceu? Do magnésio sólido para o óxido de magnésio, sólido também, ocorreu uma variação. Variação de quê para quê? De 0 para 2+. Tá? Só para destacar para vocês, aqui ele está pondo mais 2 e menos 2, que ele já está dando a variação, tá? Mas o correto para representar carga, sempre 2+, 3+, 2-, 3-, tá? Se ocorreu essa variação aqui, qual é o nosso balanço, né? O que acontece no final das contas? Significa que daqui para cá, a gente teve alguma coisa que gerou no excesso resultou, né, no excesso de duas cargas positivas. Então, aconteceu o quê? A gente perdeu duas cargas negativas, né? Então, se a gente quiser representar, ó, a gente perdeu 2 elétrons, tá? Aí, vamos tentar identificar o seguinte. Ele está me dizendo que o processo foi um processo de oxidação. Está certo? Está certo. Oxidação é o processo onde há doação de elétrons. Então, alguém, né, A, formou A mais elétron. Isso é um processo de oxidação. Beleza, tá? Então, de novo, se vocês não entenderem alguma coisa, me interrompam. Se for algo muito mais complexo, a gente vê depois. Mas, por enquanto, é algo que a gente já viu, ou eu imagino até que vocês já ouviram falar, mas a gente já viu na semana passada. Então, para estar um pouco mais claro, mas se não tiver, me pergunta. Beleza. Tá aqui. A mais elétron. Aí o ponto que gera muita confusão é quem é agente oxidante e agente redutor. Vamos pensar o seguinte. É muito comum a gente trocar os nomes, falar tem que trocar, não sei o que, mas vamos pensar o que ele faz. O que a oxidação faz? A oxidação, ela faz com que alguém perca elétrons. Então, se perdeu, ó, vamos supor, se eu perdi dinheiro, eu forneci dinheiro. Então, se eu perdi elétrons, eu forneci elétrons. Para onde? Para o meio ali, né? Vamos imaginar que está em solução. Então, eu dei elétrons ali para o meio. Se eu dei elétrons, quem é que precisa de elétrons? Se eu dei elétrons,
Quem precisa de elétrons? Bom, quem precisa de elétrons é quem vai receber elétrons. Quem vai receber elétrons é quem vai reduzir, tá? Quem precisa é quem vai reduzir. O que é reduzir? Vamos colocar aqui embaixo. Reduzir é a espécie B, que vai ganhar elétrons e vai formar o B menos, tá? Então, essa aqui é a espécie que vai reduzir, tá? Então, ela, ó, precisa de elétrons. Então, se não houver alguém oxidando, não tem elétron para fornecer, tá? Então, é por isso que quem oxida se torna o precursor, se torna o responsável pelo processo de redução. Ó, quem oxida fornece elétrons, se torna responsável pelo processo de redução. Então, é por isso que quem oxida é o agente redutor, tá? Que ele vai fornecer meios para que haja o processo de redução. Então, ele é, né, quem oxida, vou colocar isso aqui. É o agente redutor, tá? Então, ó, quem que oxida, vai ficar bem rabiscado aqui, mas depois quando vocês voltarem para ver de novo, vai ver que vai ficar mais fácil de acompanhar. Quem oxida produz elétrons e é o agente que permite a redução, tá? Por quê? Porque a redução precisa de elétrons para acontecer, tá bom? Eu sei que às vezes é meio confuso, tá? Mas, de novo, vamos aos poucos que vamos esclarecendo os pontos aí. Então, ó, quem que é o agente redutor? É quem oxida? Quem que oxida? O magnésio. Porque ele vai de magnésio para magnésio 2+. Então, oxidou, formou magnésio 2+, mais 2 elétrons, tá? Mesma coisa aqui para o contrário, né? O agente oxidante é o O2, por quê? Porque o O2 vai reduzir. Se ele vai reduzir, significa que ele vai de alguma coisa para carga negativa. Então, o oxigênio vai de 0 para 2-. Então, ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele está recebendo esses elétrons. Então, ele permite que a oxidação aconteça. Porque não adianta só oxidar, não adianta só ficar doando elétron. Lembra que eu falei para vocês? Doar elétron e não tiver quem receba, não vai acontecer nada, tá? É o par. Oxidação, redução. Oxi-redução. Tem que ter um para o outro existir. Tipo Harry Potter. Lembra de Harry Potter? Gostam de Harry Potter? Um não pode viver sem o outro. Aí, ó. Viu? É a mesma coisa. Tá? Quem não conhece Harry Potter, a referência, dá um Google lá para entender, mas basicamente né? O vilão e o mocinho não podem viver um sem o outro, né? Da mesma coisa, oxidação e redução, não tem como existir uma sem a outra, tá? Tudo bem até aí? Os outros dois eu vou deixar para vocês tentarem, tá? Mas tá indo, tá dando para entender a coisa. Por enquanto, tudo bem? Então, tá bom. Eu acho que por hora tá dando para entender, sim. Perfeito, tá ótimo. Já querem ver a B. Tá, ó. Tá falando que não é um processo, porque não tem variação no número de oxidação. O que está acontecendo aqui, ó? Todos os elementos têm números de oxidação fixos, já conhecidos. Por exemplo, hidrogênio vai ser mais um, ou mais, né? Bromo vai ser um menos. E se a gente observar aqui nessas formações, essas trocas que aconteceram, não tiveram variação. Então, o que a gente precisa entender é o seguinte: nem toda
reação química é uma reação de oxirredução, tá? Aqui ocorreu uma troca através dos íons e através da solubilidade. Então, vocês vão lembrar lá, quando a gente tem equilíbrio químico, né? No equilíbrio químico, algumas reações são favorecidas pela formação de substâncias solúveis ou pela formação de substâncias mais estáveis. Aqui, o que acontece é o clássico dupla troca, né? A gente tem as trocas de ligantes ali e a energia é baixada com esses tipos de ligação. Agora, não quer dizer que ocorreu um sistema de oxidação e redução. Por que aqui não é um sistema de oxirredução nessa segunda? Porque todos os números de oxidação se mantêm. Então, aqui, para o hidrogênio é mais 1, para o hidrogênio aqui continua sendo mais 1. Para o oxigênio é... Opa! Vou colocar na... Não é mais 1, né? Um mais. Deixa eu colocar na notação correta aqui para vocês, senão vocês vão falar que eu expliquei errado. Aqui. 1 mais, 1 mais. 2 menos, 2 menos. Aqui, esse hidrogênio, mas ele está sozinho. Quando você for contabilizar tudo de novo, vai continuar sendo 1 mais. Então, nenhum nem outro de hidrogênio mudou o número de oxidação. O cálcio é clássico 2 mais. Então, aqui também é 2 mais. Tá? Se você for somar tudo isso aqui, você vai ver que neutraliza, né? Então, forma uma molécula neutra, né? Não tem uma molécula carregada. Então, não é um íon poliatômico. Aqui o bromo é sempre um menos. Então, aqui no final vai ser o quê? 2 menos, mas se não tem 2 bromos, 1 menos. Tá? Então, todas as variações são mantidas. Então, não tem nenhum processo que doou elétron nem que recebeu. Então, não é uma transformação através de um processo de oxirredução. Tá? Ficou claro? Eu só poderia repetir esse final de novo sobre a redução. Qual parte, Bia? Esse finalzinho mesmo que você falou. Tá. Todo processo de oxirredução vai demandar perder ou ganhar elétrons. Então, nesse caso aqui, né, nessa dupla troca, não teve nenhum processo que doou nem que recebeu elétrons. A gente simplesmente teve uma mudança do que a gente chama de ligantes, né? Então, por exemplo, aqui, o bromo estava ligado com o hidrogênio, agora se ligou com o cálcio. Então, a gente só teve essas mudanças, mas o número de oxidação se manteve, a reação não foi uma reação, uma transformação através de oxirredução. Não sei se foi exatamente isso que eu falei, mas se não foi, eu repito de outra forma. Entendi. Então tá bom. Beleza? Tá? Eu vou deixar essa última aqui, porque essa última a gente vai usar uma muito semelhante daqui a pouco para montar. Mas tudo isso tem valores, tá? Então, isso que eu acho que é o mais importante para a gente destacar aqui hoje, que todos esses processos têm valores. Então, vamos entender o seguinte. Primeiro, o que são esses valores? São potenciais de redução ou de oxidação. Ah, mas a gente precisa saber o que é? Por convenção, se não tiver nada no título, é potencial de redução. Tá? Isso é por convenção. É o correto, deixar por potencial de redução. Mas tem professor, tem livro, tem tabela que vai inverter. Não está errado, tá? Só que tem que dar o título, tem que falar que é potencial de oxidação. Se não tiver escrito, é isso. E se não tiver escrito, você pode conferir. Quais são as reações que estão mostradas aqui? Todas elas estão recebendo elétrons, tá? Se todas elas estão recebendo elétrons, são potenciais de redução. Tá? Mas o que é potencial de redução? Quando a gente fala em potencial, vamos lembrar o seguinte, né? Qual o potencial que você tem de fazer alguma coisa? Ah, qual o teu potencial em dançar? Aí você fala assim, eu danço bem. Eu não gosto muito. Então, qual o teu potencial em andar de bicicleta? Eu sei andar desde pequeno. Eu nunca aprendi. E qual o seu potencial? Então, potencial é aquilo, né, quão apto você está para fazer aquilo naquele momento. E aqui a gente mensura, ou seja, a gente dá valor, né, para essas quantidades aqui. Né? Então, quer dizer, a gente coloca valores de potenciais associados à redução de cada um desses processos. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Por exemplo, o ouro. Né? Está nessa linha aqui que eu estou assinalando. Ouro é o ouro 3+,
recebe 3 elétrons, forma ouro sólido. O potencial de redução dele é 1,50. Tá, 1,50 volts. Mas isso tudo é tirado da onde? Né? De onde esses valores? É potencial e quê? Porque lembra só, se é redução, significa que existe um potencial de oxidação. Né? Não é tudo junto? Não tem que ter uma combinação? Tem que ter uma combinação. Opa. Tá clicando errado. Tem que ter uma combinação, oxidação, redução. Se não tiver essa oxidação, redução, não é um processo redox. Se a gente sabe valores de potenciais de redução, tem que ter uma referência. Qual é a referência? Nossa referência é alguém que foi estabelecido como zero. E quem foi se estabelecido como zero? Foi o hidrogênio, tá? O eletrodo de hidrogênio. Então, esse aqui é o nosso 0000, tá? 0,000, tá? Aqui ele só está como zero para mostrar a referência, mas ele é 0,000 volts. Que é a redução do hidrogênio. Então, é o H+, com 2 elétrons, formando H2 gasoso. Tá? Em relação ao hidrogênio, que é a nossa linha aqui de referência, em relação ao hidrogênio, a gente tem potenciais de redução positivo, potenciais de redução, e a gente tem potenciais de redução negativo. Aí, vocês podem se enganar achando que, mas então potencial de redução negativo quer dizer que ele não reduz, certo? Errado. Tá? É sempre comparativo. Se eu comparar um potencial de redução positivo e um potencial de redução negativo, obviamente, quem tem o potencial positivo vai reduzir, o outro não vai, então ele vai oxidar. Só que se eu tiver dois potenciais de redução negativos, não tem como os dois não reduzirem, ou seja, não tem como os dois oxidarem. Então, um deles vai ser forçado a reduzir, porque o outro é menos ainda, então o outro vai oxidar. Tá? Como que eu estou dizendo isso? Se for uma comparação, atleta olímpico, por exemplo. O atleta olímpico está num nível de esporte bem avançado e tal. Então, entre um atleta olímpico e alguém amador, provavelmente o atleta olímpico tem mais conhecimento técnico que o amador, provavelmente. Agora, se eu estou comparando dois atletas amadores, existe uma diferença de técnica entre um e outro. Um deles vai saber mais. Então, quer dizer, os dois não estão no mesmo nível que o atleta olímpico, provavelmente. Mas dentre os dois, um tem mais conhecimento técnico que o outro, tá? Habilidade, enfim, aí né, vai da comparação. Aqui é a mesma coisa. Entre potencial de redução positivo e negativo, significa comparativo. Se for um positivo e um negativo, tá ótimo. Se for dois negativos ou dois positivos, eu tenho que olhar qual é maior, qual é menor. A gente vai fazer exercício quanto a isso. O que eu quero que vocês entendam é que dá para observar todas as reações aqui acontecendo, tá? Só que essas reações só mostram um processo. No caso, são reações de redução. Como a gente não chama reação de redução, porque ela só é uma parte, porque precisa de oxidação, a gente chama de semi-reação. Tá? Então, tem a semi-reação de redução e a semi-reação de oxidação. Tá? Aqui ele coloca né, alguns complementos, então ele coloca aqui, ó, aqui embaixo é o agente oxidante mais fraco, e aqui é o agente redutor mais forte. Aí você vai subindo lá, tem o agente redutor mais fraco, o agente oxidante mais forte. Mas, de novo, vocês podem fazer várias comparações aqui. Vou até apagar o ouro, né, para não confundir por enquanto, porque a gente vai usar essa tabela nos nossos exercícios, tá? E aqui tem vários. Essa tabela é final? Não, essa tabela é derivada de uma tabela muito maior. Dá para usar processos de oxidação e redução de milhões de coisas, tá? Por exemplo, né? Vamos pensar aqui o seguinte. Vamos pensar aqui no alumínio. Né, ó, o alumínio reduzindo. O potencial dele é menos 1,66. Então, quer dizer, em relação a todos os de cima, ele tem um potencial bem baixo para reduzir. Tá?
Então, quer dizer, os outros vão preferir reduzir muito mais. Só que os de baixo dele, magnésio, sódio, cálcio, tem um potencial de redução menor ainda. Então, quer dizer, em relação aos de baixo, ele tem até que um potencial de redução bom, porque um potencial de redução pequeno, porque os outros vão preferir, né, um potencial de redução grande, porque os outros são números maiores, mas em potencial menores, tá? Então, quer dizer, menos 2, menos 3, a gente vai lembrar, né? Menos 2, menos 3, números vão diminuindo, né? Então, quer dizer, o valor é grande, mas o sinal mostra que ele é um valor oposto. Então, tem maiores e menores, mais 3 e menos 3. Falo 3 porque 3 já é grande, né? Já é um potencial grande. Professor, tudo bem? Oi, diga. Mas é uma coisa, o potencial quer dizer que ele oxida mais ou mais ligeiro? Então, na verdade, não é associado à velocidade cinética, tá? Então, não tem um processo cinético necessariamente associado a ele, porque a cinética vai depender da concentração. O que vai acontecer é quando a gente tiver um par, que a gente vai fazer daqui a pouco no exercício, quando a gente tiver um par, se o potencial de redução de um, sempre vai ter, né? Um potencial maior, outro menor. Quem tiver o maior potencial de redução vai reduzir, o outro vai oxidar. Então, a tendência dele é maior em reduzir. Então, quer dizer, mas pode ser um processo lento, pode ser um processo que demore, mas ele vai reduzir. Entendi. Tá? Ficou claro? Tranquilo, professor. Então tá bom. Fechou. Beleza. Tá. Eu vou mudar aqui para um exercício. E aí a gente vai, nesse primeiro a gente vai calcular, porque depois a gente vai montar uma célula eletroquímica. Tá? Tem algumas células que são clássicas, né? Mas, de novo, não é porque é clássico que a gente não precisa aprender a montar. Depois, interpretar é outra história, porque daí a gente vai montar esses sistemas aqui. Tá? Sistemas que vocês talvez já tenham feito em laboratório. Se não fizeram, vamos fazer um dia. Primeira coisa vamos calcular o potencial da célula. O que é potencial da célula? É descobrir quanto que um sistema desse nos fornece de energia. Tá? Então, o que a gente precisa observar aqui primeiro? A gente tem os dois fenômenos acontecendo, oxidação e redução. Claro, nem sempre é tão direto achar oxidação e redução, mas é uma questão de exercitar. Quanto mais você fizer, mais fica mais fácil de identificar quem é oxidante e quem é redutor. Então, vamos lá. Aqui a equação já está balanceada. O que a gente tem? Que o chumbo 2+, forma chumbo sólido, chumbo 0, né? Então, sistema aquoso. E a gente tem que o cromo sólido forma o cromo 3+ aquoso. Primeiro, antes de entender qualquer coisa disso, a gente lembra que não tem como a gente pegar e falar vou adicionar chumbo 2+ em algum lugar. Por exemplo, vocês já ouviram falar eu vou adicionar cloreto? Não tem como adicionar cloreto. Você tem que adicionar cloreto de alguma coisa. Pode ser cloreto de sódio. Quer dizer que o sódio não vai fazer muita diferença. Então, eu preciso do cloreto. Então, eu coloco cloreto de sódio. Não tem como eu comprar um frasco de cloreto. Não existe isso. Tem cloreto de tudo. Cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de não sei o quê. Vai depender da solubilidade, vai depender do que eu quero da minha reação. Aqui é a mesma coisa. Não é chumbo 2+. É algum sal de chumbo. É acetato de chumbo, é cloreto de chumbo, é nitrato de chumbo. Só que tem que ser um sal solúvel. E a gente vai lá nas tabelas de solubilidade e tal, nas reações em solução aquosa, que eu acho que vocês já devem ter visto. Se vocês não viram, eu tenho uma aula gravada lá de reações em solução aquosa. Vocês me avisam que eu deixo para vocês, tá? Tudo bem, mas esse não é o nosso enfoque agora. Nós temos esses dois processos. Então, o que aconteceu aqui primeiro? O chumbo 2+, ele formou chumbo sólido. Chumbo 2+ formou chumbo sólido. Bom, se o chumbo 2+ formou chumbo sólido, significa que esse 2+ foi compensado por elétrons. Então, eu tenho aqui que 2+ mais 2 elétrons formou um chumbo sólido, tá? Beleza. Aqui. O cromo, eu tenho o cromo sólido formando o cromo 3+. Significa que eu tive que formar uma carga positiva que foi resultante da perda de elétrons. Então, eu tive que perder 3 elétrons, tá?
Aí você vai falar, mas está errado porque não está igual à equação balanceada. Beleza. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essas equações para poder fazer essa equação balanceada. Então, só deixa eu mostrar para vocês como que eu chego na equação balanceada a partir das semi-reações. Deixa eu identificar aqui cada uma delas. Então, as semi-reações. E das semi-reações, eu não posso trabalhar com elas assim. Por quê? Porque eu não posso sobrar elétron. Alguém já viu eu colocar elétron ou retirar elétron? Não existe isso, né? As moléculas lá vão se combinar para que haja o balanceamento eletrônico, né? Então, ao mesmo tempo, a gente não tem como somar tudo isso. Então, a gente vai multiplicar por alguma coisa essa equação de cima e multiplicar por alguma coisa essa equação de baixo. Aqui é só multiplicar pelo complementar. Então, se eu tenho 2 elétrons em cima e 3 elétrons embaixo, eu multiplico por 3 em cima por 2 embaixo. Ah, professor, mas isso é macete. Tudo bem. Então, esquece essa minha fala e faz o seguinte. Vai ter que multiplicar para zerar a quantidade de elétrons que entra e que sai. Tá? Esse é o conceito. Aqui eu estou falando do contrário, 2 e 3, porque é o que a gente costuma fazer, porque é mais fácil para cancelar ali os tópicos, né? O número de elétrons. Mas vai ter que achar quantos elétrons vai ficar num e no outro para poder cancelar os dois. E o que vai dar no final? 3 chumbo 2 mais aquoso, mais 6 elétrons, formando 3 chumbo sólido. Mudei a equação? Não, tá? Por que eu multipliquei? Porque eu vou precisar complementar com a outra, que será 2 cromo sólido, formando 2 cromos 3 mais 6 elétrons, tá? O que eu fiz? Eu atingi o objetivo de igualar a quantidade de elétrons, ó, tá? Se eu igualei a quantidade de elétrons que entra e a quantidade de elétrons que sai, agora o que me sobra é a equação global sem os elétrons. E aí, aqui eu posso somar, né? Ficaria 3. Opa. Não dá para mudar o número de oxidação de ninguém, né? 3 chumbos 2 mais. 2 cromos sólido, formando 3 chumbo sólido mais 2 cromo 3 mais aquoso. Beleza? Formamos a equação que está lá em cima. Tá, mas o que ele pediu? Não foi para a gente balancear a equação. Eu só mostrei para vocês o processo. Pediu para a gente determinar o potencial padrão da célula. O que é potencial padrão? É quanto que essa célula me fornece de energia. Então, vamos lá. Vamos procurar naquela tabela o chumbo e chumbo 2+, o cromo e cromo 3+. Vou usar um marcador aqui. Vamos no amarelo, que é mais fácil. Vamos no azul. Vamos de azul. Vamos lá. Vamos procurar. É o chumbo e o cromo. Então, a gente vai lá e procura tudo. Ó. Por exemplo, aqui em cima ó, tem o óxido de chumbo. É isso que a gente quer? Não, não é isso que a gente quer. Então, não é esse. Não é o óxido de chumbo que está aqui embaixo, meio ácido. Tá? Tem que cuidar porque o elemento aparece em várias situações. Achamos aqui, ó, o chumbo, que é o chumbo 2+, mais 2 elétrons, formando o chumbo sólido. Com um potencial de redução de menos 0,13. Então, vamos copiar isso aqui para lá. Chumbo 2+, mais 2 elétrons, formando chumbo sólido, né, chumbo 0, com um potencial, vou colocar o símbolozinho potencial padrão, de menos 0,13 volts. Isso eu só tirei da tabela, tá? Vou colocar aqui, ó, da tabela. E o cromo para cromo 3+. Então vamos localizar. Ó, cromo 3+,
formando cromo 2+, é isso que eu quero? Não. Cromo 3+, formando cromo sólido, é isso que eu quero? É. Cromo 3+, formando cromo sólido, menos 0,73. Formando cromo 0, potencial menos 0,73 volts. Aí vamos pensar o seguinte. Primeiro, por que eu só achei nesse formato e não achei no formato que eu queria no exercício? Porque aquela tabela é uma tabela de potenciais de redução. Se é uma tabela de potenciais de redução, só mostra eles no formato de semi-reações de redução. Tá? Então, vamos deixar isso aqui registrado para vocês terem a anotação. São semi-reações de redução. Pois a tabela de potenciais de redução. Tudo bem. Beleza. Então vamos observar agora cada uma delas. A primeira, que é a do chumbo, tem um potencial de menos 0,13. A segunda tem um potencial de menos 0,73. Aí vocês vão falar assim, tá, mas se os dois potenciais são negativos, nenhuma das duas quer reduzir, certo? Errado. Lembra que eu falei para vocês? É em relação ao hidrogênio. Em relação ao hidrogênio, as duas têm uma tendência menor, que é negativa, né? Agora, dentre os dois, quem é maior? Menos 0,13 ou menos 0,73? Menos 0,13 é maior que menos 0,73. Não esquece que é negativo, né? Então, a escala do negativo vai para o menos infinito. Se eu faço isso aqui, significa que, se ele é maior, a tendência deste aqui reduzir. Por quê? Porque ele é maior. Consequentemente, este outro aqui, qual é a tendência dele? Complementar, né? Então, a tendência é oxidar. E é exatamente isso que acontece, ó. O chumbo reduz e o cromo oxida, tá? Então a gente tirou todas essas informações ali da tabela. Só que agora a gente quer saber o valor. Então a gente vai associar esses valores às equações que a gente montou aqui. Nesse formato que a reação está aqui, chumbo mais 2 elétrons formando chumbo sólido, qual é o potencial? Chumbo mais 2 elétrons formando chumbo sólido, menos 0,13 volts. Então vamos colocar ele aqui, ó. Menos 0,13 volts. E aqui é o contrário, né? Cromo, formando cromo 3+, mais 3 elétrons. Se na oxidação, se na redução o potencial é menos 0,73, para o processo inverso para a oxidação é o complementar, então é o positivo disso aqui. Então o potencial aqui é mais 0,73. Por que é o positivo complementar nesse caso aqui? Porque essa tabela toda, ela foi feita para redução. Se eu inverto todas as reações e faço ela sendo oxidação, tudo que é positivo vira negativo, tudo que é negativo vira positivo, porque aqui é a tendência em reduzir. O contrário dela é a tendência em oxidar, tá? Então é só eu mudar o sinal. E aí o que eu faço? Bom, primeira coisa é, multipliquei as equações. Preciso multiplicar o potencial? Não. Não multiplico o potencial de oxidação e redução, porque não é por mol de elétrons. Lembra lá, termoquímica, quilojoule por mol? Aí é por mol. É a propriedade extensiva, né? A gente tem lá a entalpia, a variação de entalpia extensiva, por mol. Então é por mol de alguém. Lembra que a gente não representa porque depois deixa de ser por 1 mol, por 2 mols, por 20 mols, mas multiplica todas as vezes.
Aqui não é por mol de elétron, não existe por mol de elétron, tá? Então aqui, na verdade, a gente vai pegar, mesmo que multiplique para balancear, o potencial é o mesmo. Por isso que vai associar muito à pergunta do Linilson, que é, vai acontecer efeitos de velocidade? Não vai, tá? É diferente a interpretação, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai somar. Como a gente somou as equações aqui, a gente vai somar os potenciais. Mais 0,73 menos 0,13 volts nos dá um total de mais 0,60 volts. Precisa por mais? Precisa. O que significa ela ter um potencial de mais 0,60 volts? O potencial positivo significa que a reação Oxidou. Isso, o processo de oxidação e redução, ela é espontâneo, né? É espontânea nesse sentido, tá? No sentido de quê? No sentido onde vai ocorrer esses dois processos. O processo do chumbo receber elétrons e formar chumbo 2+, receber elétrons e formar chumbo sólido, do cromo formar cromo 3+, mais elétrons, tá? Então, nesse processo, onde esses dois processos acontecem, dois semiprocessos de oxidação e redução acontecem, o potencial é positivo. Então, ele é espontâneo aqui. Se fosse o contrário, se desse um potencial negativo, quer dizer que ele seria espontâneo no sentido contrário, tá? Então, seria, se eu fizesse tudo ao contrário aqui, ele ia dar um potencial de menos 0,60. Eu falo que no sentido que eu escrevi, ele não acontece espontaneamente. Então, um processo, ele que a gente chama de espontâneo eletroquímico, né? Então, ele vai ocorrer dessa maneira. O outro processo que a gente vai ver depois, né, só comentar por cima, é o que chama de processo eletrolítico. Você já deve ter ouvido falar em deposição, né? Quando pega lá piercing, né? E vai mudar a cor do piercing, por exemplo. Ou qualquer uma peça metálica que vai mudar a cor. Dá um potencial, coloca um potencial ali. Esse potencial força ele a ir para o outro caminho, né? Que não é o espontâneo dele. Então, por isso que a gente tem processos de deposição de coloração com potenciais específicos. A mesma coisa aqui. O espontâneo é esse que a gente deixa o ferro oxidando. Se eu quiser ferro de volta, eu preciso fazer um processo inverso, né, a esse processo que eu fiz, para fazer com que ele seja restaurado ao original. Mas o espontâneo dele seria a oxidação do ferro. Espontâneo aqui é o cromo formando cromo 3+, e o chumbo 2+, formando o chumbo sólido. Tá? Tudo bem? Ficou mais ou menos? Deu para ter uma ideia? Claro, né? De novo, vocês depois podem voltar, dar uma olhada aí na ideia aqui para ver se concordam ou não. Eu vou aproveitar e aí a gente já pega o gancho para desenhar a célula, que é um desenho amador dessa representação aqui. Tá? Se der tempo, a gente interpreta esse 3, senão esse 3 fica para vocês fazerem, mas vocês vão ver que não tem muito segredo depois que a gente achar, né, os pontos principais da célula eletroquímica. Bom, o que ele quer? Ele quer que a gente primeiro veja se a reação é espontânea ou não, e se for espontânea, fazer a célula eletroquímica. Tá? Então, vamos analisar o item A, né, para pelo menos a gente ter um de referência aqui. Item A. Vamos já separar nas duas semi-reações que ele está mostrando. Ó. Ferro sólido formando ferro 2+ aquoso e magnésio 2+ aquoso formando magnésio sólido. O que a gente precisa fazer para saber se esse processo é espontâneo? Primeira coisa, colocar os elétrons envolvidos. Se o ferro formou ferro 2+, significa que ele liberou 2 elétrons. Certo? Sim? Não?
Se o magnésio 2+, formou um magnésio sólido, significa que ele recebeu 2 elétrons. Olha lá, ó. Já veio até balanceadinha, não precisa nem multiplicar nada. Só que como é que a gente descobre se a reação é espontânea? A gente precisa achar os valores de potencial de cada uma das semi-reações na nossa tabela. Vamos lá na nossa tabela. Primeiro, potencial do ferro para o ferro 2+. Então vamos localizar. Ferro para ferro 2+. Cadê? Aqui. Ferro 2+, com mais 2 elétrons, formando ferro sólido. Menos 0,45. Como que está a reação aqui? Ferro 2+, mais 2 elétrons, formando ferro sólido, seria menos 0,45. Como ela está ao contrário, a gente já coloca ela como sendo mais 0,45 volts. Né? Aqui, ele não é de redução, aqui é de oxidação. Tá? E o magnésio? O par magnésio é o magnésio 2+. Vamos lá procurar. Magnésio 2+. Aqui, ó. Menos 2,37. Tá no sentido de redução? Tá. Então é só a gente colocar um potencial. Menos 2,37? 37 volts. Tá? Quando a gente monta essa reação, né, esse sistema eletroquímico aqui, a gente vai somar os processos, né, e deixar a reação como ela estava no original. Ferro sólido mais magnésio 2+, aquoso, magnésio sólido, tá? Só que daí a gente precisa somar os potenciais também. Quanto vai dar isso aqui? Dá 37, sobra 3, 8. 8, 2, menos 1,92, é isso? Confiram para mim, por favor, aí se eu fiz a conta certa. Fiz certo? Pessoal, tudo bem aí? Ou sim, é porque tá bem ou sim que eu fiz certo. Ah, que tá tudo bem. Então tá bom. Aonde, Bernardo, você se perdeu? Não, professor, eu me perdi na conta em si, mas eu vou refazer ela aqui. Eu acho que eu coloquei uns números errados aqui. Ah, tá. Não, beleza, mas se não entender alguma coisa, me avisa, tá? Não, eu entendi. Eu acho que eu só me confundi porque que eu tava fazendo enquanto você tava falando. Eu acho que eu coloquei um número no lugar que não era. Ah, Daí, tá. me Não, beleza. confundi. Confere aí, qualquer coisa você me avisa, Ok. tá? Bom, então, menos 1,92. O que significa esse menos 1,92? Significa que este processo
não é espontâneo nesse sentido. Ou seja, que quando eu tiver um processo desenhado assim, ele não vai ocorrer espontaneamente. Ele não vai me fornecer energia, ele vai precisar de energia. Para ele ser espontâneo, eu vou precisar, então... Tá certo a conta? Muito obrigado. Então, menos 1,92, conferido aí pelo Bernardo. Nós vamos precisar desenhar como fica o processo espontâneo, tá? Então, vamos colocar aqui. O processo espontâneo fica magnésio sólido mais ferro 2 mais aquoso, formando magnésio 2 mais aquoso mais ferro sólido. E qual que é o potencial padrão? O potencial padrão vai ser exatamente o contrário do sinal, né, o complementar. Então, é o mesmo valor com o sinal oposto. 1,92 volts positivo. E aí, sim, este processo, sim, é espontâneo. Tá? E aí, eu vou desenhar para vocês. Professor, mas daí no caso foi fornecido energia externa daí, né? No primeiro, para ele ocorrer, se eu quisesse que ele ocorresse nesse sentido aqui, nesse primeiro, ó, nesse que eu estou marcando aqui com asterisco, aí eu teria que fornecer energia. Quanto? Pelo menos 1,93. E daí precisaria para tornar ele positivo. Então, qualquer coisa que formasse ele no sentido contrário. Nesse caso embaixo, se eu propiciasse ele acontecer, aí ele seria espontâneo. Então, do jeito que ele foi mostrado, teria que fornecer energia externa. Do jeito que eu inverti a equação, aí não precisaria, porque daí ele forneceria a energia do sistema. Basicamente seria, né? Como que eu faço um processo oxidar espontaneamente ou não espontaneamente? Né? Igual eu colocar uma coisa em água, outra coisa em água. Vai oxidar? Não sei, tem que medir os potenciais. Se eu quiser que oxide aquele que não é espontâneo, eu forneço um potencial. Tudo bem? Tranquilo, entendi. Tranquilo? Então tá bom. O que nós vamos fazer? Nós vamos tentar representar essas equações dentro de um sistema eletroquímico. Então a primeira coisa é, nós vamos precisar de tudo isso que está aqui. Dois sólidos. E dois sistemas aquosos. Vamos montar, tá? Então a gente vai montar como se fosse aí um procedimento experimental. Primeira coisa, se a gente vai montar um sistema, não dá para montar tudo junto. Se eu montar tudo junto, não tem troca de energia nenhuma, transferência de elétrons nenhuma. O que a gente tem, na verdade, ali é uma mistura, vai formar um produto e acabou, tá? O que eu quero gerar aqui é energia, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é... Quero deixar a equação aqui para a gente trabalhar com ela. Vamos montar dois sistemas, dois vectors, isolados por enquanto, tá? E em cada um deles, nós vamos precisar colocar uma solução. Tá? Nós precisamos de soluções do quê? De ferro e de magnésio. Então, nós vamos colocar aqui no sentido. Aqui dentro, nós temos uma solução de ferro 2+. E aqui nós temos uma solução de magnésio 2+. O que é uma solução de ferro 2+? Você vai pegar um potinho de ferro 2+? Não. Você vai pegar um sal solúvel que tenha ferro 2+, e colocar lá. Tá? Qual é esse sal? Não sei. Tem que pesquisar. Tem que ver qual é solúvel em água, tem que ver qual a solubilidade, qual é mais barato e tudo mais. Magnésio é a mesma coisa.
Tem sistemas que não vão existir em água. Então, tem que estudar lá qual sistema é mais adequado e tudo mais, tá? Então, tem que entender bem o processo para depois entender quais são os reagentes que você vai usar lá dentro. Beleza. Aí, nós vamos precisar de 2 barras, uma de ferro e uma de magnésio, porque nós temos ferro e magnésio sólido. Se nós colocarmos o magnésio na solução de ferro e o ferro na solução de magnésio, nós vamos colocar a de magnésio na de ferro, fazendo a reação aqui acontecer. Não vou poder fazer troca de energia nenhuma. E se nós colocarmos a de ferro na solução de magnésio, nós vamos fazer o lado direito acontecer, que não é nada, né? Porque não é espontâneo. Então, ou seja, não é para colocar os processos oxidantes um no outro. A gente vai colocar as barras como elas estariam, né, nas próprias soluções. Então, aqui nós colocamos a barra. Opa! Aqui nós colocamos a barra de ferro. Deixa eu colocar aqui só para entender que é o ferro sólido. E aqui nós colocamos a barra de magnésio. Tá? Tudo bem até aí? Colocamos a barra lá mergulhada e tudo mais. Bom, e aí eu pergunto para vocês, o que precisa... Deixa eu melhorar aqui só esse desenho, porque a gente vai precisar complementar ele daqui a pouco. E vai ficar muito bagunçado se eu deixar desse lado aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Sólido. Vou arrumar o outro também. Daí a gente já continua. E ferro sólido. Tá bom. Beleza. O que eu preciso fazer para que um sistema e outro conversem entre si? O que a gente precisa fazer para que uma pilha, né, que o princípio disso aqui é um princípio de pilha, o que eu preciso fazer para que uma pilha funcione num controle remoto? Se a pilha soltar, né, se a pilha estiver solta lá, não funciona. Por quê? Porque não tem... Conexão? Isso, exatamente. Tá? Não tem conexão, contato, né, ligação entre um e outro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma união... Não, então, na verdade são 2 termos. A gente tem 2 tipos de união. Uma delas é por uma fiação, outra por uma ponte. A gente já vai entender a diferença. A primeira delas é por um fio, ligando as 2 barras metálicas. Então, é um fio metálico, tá? Um fio que não vai participar de oxidação e redução, né? Geralmente a gente usa fio de cobre, né? Que é um fio bem clássico aí da uso da eletricidade, da elétrica, né? E a gente vai unir esses 2 fios. Por quê? Porque quando eu uno esses 2 fios, eu uno todo o sistema. A solução aqui e a barra metálica. Agora, percebam o seguinte. Quando eu tenho essa barra metálica aqui de ferro e de magnésio, eu tenho que desenhar quem vai para o lado de quem. O magnésio vai virar magnésio 2+, e o ferro 2+, vai virar ferro sólido. Tá? Significa o quê? Que a gente vai ter um processo onde a gente vai favorecer o magnésio virando magnésio 2+, então o magnésio vai virar magnésio 2+, e o ferro 2+, vai virar ferro sólido, tá? Esse processo vai ficar acontecendo a partir do momento que eu liguei essas fiações, tá? Porque quando eu liguei os sistemas, eles vão acontecer, só que em vasos diferentes, em beckers diferentes. Quanto que eu tenho de energia fornecida aqui? Por enquanto eu não tenho nada. Por quê? Porque se eu tiver essa fiação só, vai ocorrer tudo num sentido, né? Vai ocorrer ali o fluxo de elétrons, né? Então, esse fio, deixa eu só colocar aqui, serve para o fluxo de elétrons. Só que pensa só, a gente falou lá no começo da aula, se eu jogar elétron só para um lado, o outro lado fica desamparado.
Adianta jogar elétron para os dois lados? Não, porque daí equilíbrio, fica tudo igual, não tem fornecimento de energia. Então, eu preciso repor quem está acabando nos dois lados, para que sim a gente tenha essa pilha funcionando até um certo ponto, que a gente já vai ver onde é. Para isso, a gente vai ter um outro meio aqui, que eu vou colocar para vocês. E aqui também, aqui complementando, Lenilson, o que você colocou, totalmente correto, tá? É uma ponte, tá? Que ponte é essa? É o que a gente chama de ponte salina. O que é a ponte salina? Aqui dentro dessa ponte salina, a gente tem um sal muito solúvel, então vamos lá, nitrato de sódio, nitrato de potássio, por exemplo. E o que vai acontecer? Quando a gente tiver, né, por exemplo, nitrato de potássio. O que é nitrato de potássio? Nitrato de potássio é K+, e Na3-, ou seja, um cátion e um ânion. Percebam, ó, que o ferro está indo para cá. Então, eu estou ficando com menos cátion. Então, eu preciso repor cátion. Quem vem para cá? O potássio. Eu preciso... O magnésio está vindo bastante para a solução, formando magnésio 2+. Está ficando cheio de cátion aqui. O que eu preciso? De um ânion. Quem vem para cá? O nitrato. Tá? Então, ele vai servir para equilibrar essa situação. Toda vez que ele equilibrar uma situação, o fluxo de elétrons vai se mantendo constante, tá? Então, observação importante. O fluxo de elétrons se mantém. E aqui na ponte salina, ó, não passa corrente elétrica. Corrente elétrica passa aqui fora. Como corrente elétrica passa aqui fora, nesse fio metálico, a gente tem aqui geralmente, ó, um multímetro, né, um voltímetro, como queiram, que vai marcar para nós o potencial. Qual que é o potencial aqui? A gente já sabe, a gente já calculou, 1,92 volts. E vai se manter constante, tá? Agora, pergunto para vocês, essa reação acontece eternamente ou em algum momento pode parar? Se pode, a pergunta que eu ia fazer. Tipo assim, né? Deixa acontecer e vai, né? Até o universo acabar. Oh, cria uma pilha agora aqui, ó. Vou fazer uma pilha, vou manter as luzes de casa acesa, né? Né? Ó, não tem mais conta nunca mais, né? Vai até o final, né? Então ela acaba, com certeza ela vai acabar. Quando que ela vai acabar? Quando não tiver mais como reagir, tipo, eu acho, né? Quando todo o ferro se depositar ou o suficiente para a reação se desequilibrar, e o mesmo vale para quando a barra dissolveu o suficiente para a reação não acontecer mais. Perfeito, isso mesmo. Quando um dos insumos acabar, acaba a pilha. Qual que é mais fácil de acontecer? A barra acabar, tá? Porque as barras vão mudando de tamanho, né? Obviamente pela deposição e pela solubilização. Então, se mantém enquanto existir metal. Uma hora a barra vai acabar, e quando a barra acabar, não tem mais o que fazer. Não tem como tornar reversível e refazer a barra, né? Não é um processo naturalmente, energeticamente compensatório, né? Então não compensa, né? Então é aquela história, é bem isso mesmo, tá? A solução é muito mais difícil, porque se você for pensar em mols, tem muito íon lá dentro, então é muito difícil acabar. O que vai acabar primeiro é a barra, tá? Por corrosão, né? Então ela vai ficando cada vez menor, tá? Enquanto tem barra, vai acontecer. Você vai controlar isso como? Medindo o potencial, tá? Então, essa aqui é a representação um pouquinho mais real, né, do que acontece, ó. Tá? Essa é uma ponte salina, é assim que se liga, tem esses prendedorzinhos que são chamados de jacarés, né, esses prendedorzinhos ali que se ligam às barras metálicas. Geralmente a gente liga o multímetro aqui através desses fios. As barras são barras fininhas, mas podem ser barras cilíndricas também, não tem diferença. Ponte salina geralmente é um tubo de plástico ou de vidro.
as soluções aqui, ó, solução de prata com o metal prata, solução de estanho com o metal estanho, tá? Então, ela não é um sistema complexo de fazer. O mais importante é que vocês entendam como que ele existe, tá? Então, esse aqui é o nosso sistema eletroquímico bem amadoramente desenhado aqui, mas dá para entender a ideia. E aí, eu vou deixar então, né, já para a gente não atropelar muita coisa, para que vocês tentem fazer, além das continuações dos exercícios, esse aqui não tem problema, esse aqui a gente é um resumo dos outros, mas esse exercício 3 aqui, que pede para mostrar quem é, né, o sistema que oxida, quem é o sistema que reduz, né, então o estanho e a prata, né, mostrando para a gente quem é o polo negativo e quem é o polo positivo, tá? Só para a gente lembrar aqui, não sei se isso já estava claro para vocês ou não, mas vamos deixar aqui a observação. Percebam, ó, a semi-reação, tudo ao contrário, né? Cadê o meu pointer aqui? Achei. Se é o magnésio que vai oxidar, então é o magnésio que vai doar elétrons, né? Então é o magnésio que vai fornecer elétrons, porque ele vai formar magnésio 2++ elétrons, é daqui que saem os elétrons, tá? Cuidem, porque às vezes, por exemplo, o jeito que eu desenhei aqui foi aleatório, mas tem lugar que convenciona, então seria o contrário disso, né? Da esquerda para a direita, tá? Só cuidem com isso. Eu só desenhei aqui porque a gente desenhou como exercício proposto para mostrar para vocês. Funciona de qualquer maneira. Não é o jeito que você monta a pilha, é por convenção de desenho, tá? Se ele é quem fornece elétrons, quer dizer que ele tem muito elétron, então ele é o polo negativo. Quem está recebendo os elétrons é o sistema de ferro. Então, é quem tem o polo positivo, tá? Aqui é o nosso ânodo, ou anodo, né? A gente chama de anodo, a gente chama de ânodo. E aqui é o nosso, eu não sei, para falar a verdade, se tem uma convenção para isso. E aqui é o nosso cátodo ou catodo, tá? Tem vários jeitos. Daquele livro que eu mostrei para vocês, da Química Verde, talvez tenha uma convenção de eletroquímica. Confesso que eu não lembro da sessão de eletroquímica se tem, mas se ficarem curiosos, vale a pena dar uma olhada lá para vocês usarem aí do decorrer do curso de vocês, tá? Esse é o sistema, né? E aí vocês conseguem interpretar aqui. Professor, se eu quisesse fazer, como vocês sugeriram ali para mim, o sistema ao contrário. Então, eu quero agora que os elétrons vão do ferro para o magnésio. Por quê? Porque eu quero fazer um processo de deposição metálica, eu quero fazer qualquer coisa ali. Eu vou fornecer um potencial, vou ligar ele ali num sistema que gere potencial e vou dar pelo menos 1,93. Por que 1,93? Porque daí vai ao contrário. Vou dar 1 volt a mais do sistema contrário, tá? Daí ele vai. Se eu quiser dar 2, 3, 4 volts, ele vai fazer cada vez ser mais eficiente o processo. Tá? No caso, se eu ligar um carregador de celular ali no fio de cobre, ele já vai mudar porque são 12 volts, né, um carregador. Então, aí vem o ponto, né? O carregador, na verdade, em si, ele não vai fornecer energia. Ele precisa da energia da tomada. Então, se você ligar a tomada ali, sim. Ele precisa de energia elétrica mesmo. Isso. Ele precisa da amperagem. Isso. Exatamente, tá? Ele precisa dessa fonte de energia para fazer com que compense. Eu tenho 1,93 espontâneo, 1,92 espontâneo dele, mas a tomada me fornece X, que é maior. Então a tomada vai vencer e vai fazer o processo ocorrer no sentido contrário. Inclusive, pode falar. Mas se você colocar uma corrente elétrica muito alta, não vai induzir ali a reação ser mais rápida? Não. Aí o que vai acontecer? Ela vai ser mais eficiente. Né? O que vai ser mais eficiente? Você vai aumentar o potencial dela e vai fazer com que mais pontos do sistema sejam favorecidos nesse sentido. Mas daí vai muito de área de contato, né? Se você tiver uma barra metálica muito grossa, com pouca área de contato, ela não vai correr mais rapidamente ou mais lentamente, ela vai ser mais rápida de consumo, mas o processo ali vai acontecer na mesma velocidade. Entendi. Tá? Inclusive, o teu exemplo é ótimo, o celular. O celular é o quê? É um sistema que espontaneamente consome, né, energia para você poder usar ele sem fio nenhum e não espontaneamente quando você coloca ele na tomada e você faz com que toda a energia vá para o sentido contrário, para recarregar ele. Então, é um sistema espontâneo não espontâneo, né? Você força na tomada e ele é espontâneo no descarregar.
lembra sempre, né? Espontâneo é o sistema que tem abaixamento de energia. Tudo bem, pessoal? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Acho que desenhando o sistema eletroquímico, a pilha, pelo menos a gente contempla aí boa parte da situação. Ficou alguma coisa? Não? Tranquilo, prof. Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, se tiverem alguma dúvida, podem me avisar. Eu logo disponibilizo a avaliação para vocês. Muito obrigado. Foi uma satisfação dar aula para vocês esse semestre, né? Muito bom aí. Passamos por um semestre longo, né? Um semestre que teve uma interrupção aí, a gente ficou cansado, né? Achando que ia se estender, mas olha, chegamos no final. Quero ter o prazer de conhecer todo mundo aí pessoalmente, então vamos aguardar que mês que vem a gente consiga se encontrar, né? Se vocês me encontrarem e eu não reconhecê-los, porque eu vejo pouco as carinhas de vocês, podem me chamar, vai ser um prazer conhecer todo mundo aí pessoalmente. Falem quem são vocês, que eu vou ter muito prazer em conversar com vocês todos, tá bom? Obrigado pela atenção de todo mundo. Nosso semestre termina aqui, né? Então eu disponibilizo a avaliação para vocês e aí encerramos nossas atividades. Mas estou à disposição, tá? Sucesso para vocês aí no decorrer do curso. Se precisarem de mim, podem me dar um grito, tá bom? Uma boa noite. Não sei se vocês... não, vocês não têm aula, porque a aula seria inteira comigo à noite, né? Então eu vou deixar ali a atividade assíncrona com os exercícios e logo deixo a prova aí, então, para a gente finalizar a disciplina. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço, uma boa noite. Fechou, professor. Foi um prazer. Valeu, professor. O prazer foi todo meu. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado. Valeu, boa noite. Boa noite. Até mais.